posicionar alguns versículos, né? Mostrando e afirmando que Deus não usa qualquer um. Como ela escreveu, Deus usou a mula, né? Eu costumo assim falar assim, a mula tem o coração podre, né? Mula não tem o coração podre. Foi o coração da mula que Jesus falou que era maligno. Foi do coração da mula que Jesus falou que procede o adultério, a fornicação, a prostituição, o assassinato. Do coração do homem procede, né? Então, tem alguns fatos que nós temos que ir mais na Bíblia para afirmar. Como assim? Blasfemando contra o Espírito Santo. Então nós estamos chamando a Bíblia de mentirosa. A Bíblia que nós estamos afirmando que Deus usou a mula, também fala que Deus não usa qualquer um, né? Então, o que acontece? O que acontece é que entrou essa heresia na igreja, e aonde que agora Deus vai pegar a árvore de Natal e vai usar a árvore de Natal. O bonecão de Olinda lá, a Paquita. A Paquita com a saia com palmo de coxa para fora, com a sua tanga mostrando, e Deus usa. Quem está usando é a pombagira. Deus usou o bêbado, usou o cracudo. Eu já vi muito cracudo ali na Cracolândia, ali no centro de São Paulo, quando eu ia fazer vigília lá na Deus e Amor, querer pregar pra mim. Com cachimbinho de crack, copão de cachaça, corotinho. Imagina eu na inocência, o bêbado, o cracudo, o ex-pastor pregou pra mim. O presbítero cracudo pregou pra mim. Imagina, Deus usou ele pra mim. Então nós estamos anulando a palavra que diz Espírito Santo. Entendeu? Deus não usa qualquer um. É fato. A Bíblia nos ensina que para o Espírito Santo habitar na pessoa, para Deus poder usar, tem que ter o Espírito Santo. Pera aí, então nós não estamos falando da mesma Bíblia. A Bíblia diz que para Deus usar a pessoa, ela tem que estar cheia da tua palavra e cheia do Espírito Santo, porque não adianta ter palavra e não obedecer. Emocionalidade. Ah, mas ele usou no íntimo e no oculto comigo. Você acha que o diabo não sabe das coisas também, não? Maligno, adversário de vossas almas, anda ao vosso derredor. Dia e noite, bramando para ver aquele que ele pode tragar. O diabo sabe tudo o que você faz desde quando você nasceu. Sabe o que você faz no banheiro, escondido, debaixo da coberta, escondido. Sabe tudo. Se você der um peido, ele sabe que você peidou. Então vamos lá. O livro de João 9,31 diz assim: Ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ele ouve. Deus está usando o pecador agora? Então João mentiu. João, seu mentiroso, porque você escreveu isso aí? Deus usou até a mula. Você está falando que Deus não usa agora? João 8:31. Ó, os versos 9:31 e 8:31. Jesus dizia: Pois aos judeus que criam nele, se vós permanecedes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra. Irmão, quer um golinho de uísque aí? Vai falar que você nunca bebeu. Quer dar um tirinho aí na cocaína? Falar que você nunca cheirou. Quer dar uns dois no baseadinho aí? Vai falar que você nunca fumou. Deus está me usando pra você. Deus me usando aqui. Vamos lá. 1 João 3:8. Quem comete o pecado é do diabo. Deus usa a paquitona lá. Deus usa a mulher toda na lascívia lá, marcando até sua genitária. Deus usa. Irmão, você está blasfemando contra o Espírito. Deus usa. Deus usou até a mula. Então a Bíblia está mentindo. 1 João 3:8. Quem comete pecado é do diabo.
Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho do Homem veio, o Filho de Deus veio, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aí tá escondendo o cachimbinho. Deus está me usando para você. O cachimbo de crack na mão, escondido. Você vai evangelizar lá na bocada, o cara breca o papelzinho dele de farinha que ele ia cheirar, breca o baseado. E aí daqui a pouco o Espírito Santo toma ele para usar para você. é um paradoxo, né? Se a Bíblia fala que não. Romanos 6,16. Não sabeis vós que quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Pecado, servo do pecado. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se eu me apresento por servo do pecado, Deus me usa. Não, Deus está me usando para você. Deus está me usando. Quase caindo de bêbado, com o nariz cheio de pó. Toda na lascívia, mostrando as coxas, mostrando os desenhos da bunda, mostrando o desenho da sua parte íntima. Que hoje as mulheres colocam uma saia que é, pelo amor de Deus, até sua genitália fica marcada. Deus está usando a paquitona, ela gospe, toda pintada, com tamancão de todo tamanho. Foi Deus que usou a árvore de Natal. Você está blasfemando contra o Espírito. Cuidado, você está blasfemando. Você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Ó, não toca nos ungidos. Será que Deus usa mesmo? Coitado do homem pobre, miserável e pecador. Coitado. Para quem apresenta por servo é servo. Servo do pecado, é servo do pecado, é servo de Satanás. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicar a um e desprezar o outro. Ou não podeis servir a Deus e a Mamon. Né? E aqui nós podemos tirar o Mamon, não podeis servir a Deus e ao pecado ao mesmo tempo. Agora o verso-chave, um dos versos mais importantes que eu gosto muito. E quando o espírito imundo tem saído do homem, e anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, então diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e, voltando, acha. Ele acha a casa. Como que ele acha a casa? Desocupada, varrida e adornada. O que é varrida? Sem vaidade, sem brinco, sem bijuteria, sem pintura, sem palavrão, sem chocarrice, sem babaquice, sem cachaça, sem cocaína, sem maconha. Deus usa. Deus usa. Né? Deus usa. Então a Bíblia está mentindo. Porque para o Espírito Santo ele habitar, ele foi lá e limpou a primeira casa. Aí você não recebeu o Espírito, o que ele fez? Ele saiu. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, está escrito. Então você entristeceu, você não deu valor para o Espírito. Ele está na porta batendo, você não abriu. Ao demônio que foi expulso de lá, que lá em Marcos também fala, que o mais valente vem, despoja, despojou, expulsou, ele limpou, ele varreu a casa, ele adornou, ele passou pano, deixou brilhando, cheirosinha, deixou sem mundanismo. Aquele lá que usava aquelas roupas lá de gogoboy, colocava lente no oi, cabelinho do Neymar, pra ficar ganhando oizinho de mulher na rua, pra ficar ganhando barriguinha de tanquinho, pra ficar ganhando o pãozinho. Agora ele já anda decente, suas roupas já não chamam mais atenção pro corpo. Aquela que passava na rua, que na paquitona, ganhava fio-fio de todo mundo, passa seu zap, passa seu WhatsApp aí. Agora, ela já não ganha mais isso porque ela se veste decentemente. O Espírito Santo foi lá, limpou e adornou a casa, tirou a vaidade, tirou a sensualidade, tirou a pornografia, tirou o palavrão, tirou a cocaína, tirou a maconha, tirou a bebida. Aí Deus usa.
Não, Deus usa. Você está blasfemando contra o Espírito, hein? Cuidado. Ó, quer falar que nem a Raquel falou para mim. O anjo de Deus vai descer para sua língua com a espada. Será que Deus usa mesmo? Se Deus usa, a Bíblia está mentindo. Então quem está blasfemando contra o Espírito é quem afirma que Deus usa. Por quê? Se Deus usou até a mula. Mas é do coração de quem que procede o assassinato, a prostituição, a fornicação, a lascívia, o adultério. Foi do coração de quem que Jesus falou que o coração é maligno e perverso. Será que a mula de Balaão, ela tinha coragem de pegar seu filhinho, pôr numa sacola e jogar no rio? Que nem a gente vê passando na televisão? Será que a mula de Balaão, ela tinha coragem de pegar um revólver e dar 5 tiros na cara do seu irmão? Matar o próprio pai, a própria mãe, os filhos? Será? Deus usa qualquer um, usou até a mula. A mula de Balaão está enquadrada lá na palavra, porque o coração dela também é podre e imundo que nem o do homem. O coração dela é que nem o do homem, que cata uma criancinha recém-nascida, coloca dentro de uma sacola e coloca no cesto do lixo. Aí o cara do caminhão passa e vê o lixo se mexendo e abre. É o neném recém-nascido, com o cordão umbilical ainda lá grudado nele. Mas Deus usa qualquer um. Ó, Deus usou o cracudo ali, ó, na noia para falar comigo. O cara chega a tá com o nariz correndo pó branco. Mas usou para falar comigo. Ele usou. Falou comigo. E agora, como é que fica? A Bíblia está mentindo? Cuidado, meus irmãos. Estão blasfemando contra o Espírito, atribuindo essas obras imundas ao Espírito Santo. Aí vem a Paquitona, com o tamancão, todo tamanho, com a sainha toda colada, dizendo todo o seu corpo, rebolando dentro da igreja. Deus manda te falar. Deus manda o quê? Vai se converter, pomba. Temos que ter vigilância, meus irmãos. Falta de Bíblia faz isso. Falta de Bíblia faz você pensar que Deus vai pegar o cachaceiro, o pinguço e vai usar para você. Falta de Bíblia faz você pensar que você vai passar ali na rua, o presbítero lá com o nariz cheio de pó. Deus vai usar ele para você. O pastor lá com o cachimbo na mão, lá na Cracolândia, Deus vai usar ele para você. A Bíblia diz lá no livro de Reis: e quem enviarei para Acabe? E apareceu um espírito e diz: eu vou lá. E Deus falou para ele: quem é você? Eu sou o espírito do engano. Eu vou lá e coloco a mentira na boca daqueles profetas. O espírito do engano está reinando e está enganando muitos.